Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast show aqui nas páginas do Éder Luiz. É um prazer estar com todos vocês mais uma vez para falarmos de assuntos, uma conversa bem descontraída com personagens, com pessoas marcantes aqui de Joaçaba e da nossa região. E hoje você já está vendo aí, meu convidado, vou apresentá-lo, é o Ernesto Berzag, uma figura muito conhecida aqui em Joaçaba, um empreendedor, uma pessoa que tem um extremo conhecimento nessa área de gastronomia e por isso a gente chamou Ernesto, porque Joaçaba sempre foi, Joaçaba é uma referência muito grande nessa questão de gastronomia na nossa região, com vários bares, restaurantes conhecidos e um polo conhecido até mesmo no estado de Santa Catarina pelos seus diferenciais. Já já vou falar dos nossos apoiadores, mas gostaria primeiramente de saudá-lo. Seja bem-vindo, Ernesto. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Éder. Foi um prazer. Quando tu me mandou uma mensagem, fiquei muito feliz. E é um prazer falar sobre um assunto que tem uma relação muito direta com toda a minha vida, né? E eu estou aqui para auxiliá-los, né? Para indicar e para conversar sobre gastronomia ou enogastronomia, principalmente os vinhos, de uma forma muito democrática, né? Porque não é porque eu fiquei sentado em bancos escolares ali estudando sobre vinhos que faça entendedor. Eu sempre falo que o exercício faz entendedor e a maneira como você divulga isso e democratiza isso é a maneira mais... a melhor maneira de você falar que você sabe, né? Que você conhece sobre um produto. Com certeza. Vamos falar de vinhos, então. Vamos falar um pouquinho de cerveja também. O Ernesto me explicava agora há pouco que ele também é sommelier de cervejas, não só de vinhos, né? Mas já já a gente vai explicar aí para vocês. Hoje aqui nós estamos nesse nosso podcast, videocast, né, que você acompanha no YouTube, no Facebook e também no Spotify, com muito prazer recebendo um novo patrocinador que nós temos, que é a Clínica Espaço Dente. Muito obrigado por acreditarem nesse nosso projeto. É o terceiro programa e nós já estamos aí trazendo novos apoiadores, o Dr. Alexander Littich e a doutora Ana Maria Elísio Littich, que são conhecidos, já são parceiros do portal Éder Luiz há muito tempo. E deixa eu falar um pouquinho para vocês que a Espaço Dente é uma clínica completa e está há 5 anos proporcionando atendimentos odontológicos de excelência em Joaçaba. Possui equipamentos de última geração com foco em atendimento e diagnósticos personalizados a cada paciente. Está na Rua Salgado Filho 415, no centro da cidade, e conta com acessibilidade e uma estrutura muito aconchegante. Possui recepção com espaço para crianças, é bem diferente lá, tá? Sala de raio-x panorâmico, scanner intraoral, estúdio fotográfico e uma equipe de dentistas especialistas nas mais diversas áreas da odontologia. Para você conhecer um pouquinho mais as especialidades do doutor e da doutora, implantes, cirurgias, próteses, tratamento de canal, aparelhos ortodônticos, restauração, lentes de contato dental, botox, preenchimento facial e demais procedimentos em odontologia clínica geral. E a Espaço Dente oferece a Joaçaba e região um novo conceito em odontologia. Se é referência, é de confiança, a clínica tem esse slogan. Então, ó, se é de referência, é de confiança, tá bom? Na descrição aí, nas nossas redes sociais, você encontra as redes sociais dos nossos parceiros que estão prontos para lhe atender mais uma vez. Obrigado ao doutor Alexander e à doutora Ana por acreditarem aqui nesse espaço e estarem conosco também. Também com a gente, a melhor internet da região é a NovaNet que tem sede em Luzerna e está com uma promoção fantástica para você que ainda não é assinante e para você que já é assinante e que mantém as mensalidades em dia. Está dando R$500 num sorteio todo sábado para você. Mas não é, né, em desconto, não é isso nem aquilo. É R$500 em dinheiro, tá? Para você que é assinante, é cliente da NovaNet. E preste atenção, porque a NovaNet também tem planos de telefonia. Faz a portabilidade do seu telefone fixo e também, para você que não tem um telefone fixo e precisa, entre em contato com a NovaNet, são os novos planos para você. Com a gente também o Laboratório Dalla Rosa, que é referência aqui na região meio-oeste, com laboratórios em Catanduvas, onde tem sua sede, Água Doce e 13 Tilhas, com os mais modernos processos,
para o seu exame ser de confiança, responsável, tudo o que você precisa. Laboratório Dalla Rosa, que trabalha com selos internacionais de qualidade e acreditação para garantir justamente o melhor diagnóstico a você. E já está fazendo a pré-reserva da vacina da gripe, tá bom? Da influenza, junto com a RA Vacinas aqui de Joaçaba, nessa parceria. Você já pode entrar em contato com o Laboratório Dalla Rosa e fazer a sua pré-reserva da influenza, a vacina da influenza, cada vez mais importante e necessária, tá bom? Falou em laboratório de confiança, falou o Laboratório Dalla Rosa. Esses são os nossos apoiadores, que a gente tem muito prazer de estar aqui, marcas conceituadas na nossa região que fazem parte desse podcast show. Bom, Ernesto, agora, primeiro eu queria saber, você é cidadão de Joaçaba, é natural daqui? Tem a família aqui, pelo menos, né? Conta pra gente um pouco. Sim, Éder, sou de Joaçaba, natural de Joaçaba, e tive um período que eu passei fora, né, para estudar, mas retornei e desde então trabalho na minha área, na área da enologia, né, obviamente que não na parte técnica, mas na parte comercial. E a sua história com a enologia, como é que ela começou? Da onde que veio essa sua vontade de conhecer mais sobre esse assunto? Éder, essa é uma pergunta que eu me faço, né? Como assim, né? Eu estudava na época no Cristo Rei e eu via todos os meus amigos, né? Eu vou estudar em Porto Alegre, vou estudar em Curitiba, né? Eu vou estudar em Florianópolis e eu, caramba, vou estudar onde, né? Meu pai não tinha, minha família não tinha condições e tal, e sabia que eu não ia ter muita possibilidade, né? Uhum. E eu não queria ficar em Joaçaba, eu queria fazer alguma coisa diferente. E aí o meu cunhado, tinha um primo dele que fazia esse curso em Bento Gonçalves, comentou, disse, olha, Ernesto, tem esse curso em Bento Gonçalves e tal. Eu sempre tive uma ligação muito grande com o Rio Grande do Sul, talvez pelo meu pai, pelos meus avós e tal, e aquilo me chamou a atenção, né? Talvez voltar às origens, talvez alguma coisa nesse sentido, Sim. talvez esteja a resposta. E aí eu fui para Bento Gonçalves, e logo no primeiro semestre eu já comecei a trabalhar, então isso me deu a possibilidade de continuar estudando e associado lá trabalhando já, né? O que me fez associar já o curso que eu estava fazendo com a prática, né, de trabalhar numa vinícola, né? Então acabou contribuindo muito, né, no estudo, o fato de estar estudando e estar trabalhando. Na época, uma vinícola que era uma multinacional e era uma referência no Brasil. Para os mais antigos era a Almaden, né? A Almaden e Forestier, né? Uhum. Hoje são marcas da Miolo, mas era uma vinícola muito moderna, né? Por ser uma vinícola multinacional, então tinha muita tecnologia na vinícola. Né? Então você conheceu muito sobre o mundo do vinho lá, né? Foi a sua grande imersão, digamos assim, nessa área. Enologia me deu a possibilidade de conhecer a geografia, né? E automaticamente conhecer gastronomia. Porque vinho está muito associado à gastronomia, né? A cultura enológica, ela está associada à boa mesa. Então, bons vinhos para bons pratos, né? E bons pratos para bons vinhos. Um complementa o outro. E foi aí que eu comecei a buscar, estudar um pouco sobre harmonização, estudar sobre a própria essência dos alimentos, né? A essência no que diz respeito como ele é produzido, como ele é feito, a origem, né? Que eu acho que é muito importante para você conseguir associar esses bons vinhos à boa gastronomia. E Bento Gonçalves me deu essa oportunidade, né? E a partir dali começou a curiosidade, despertar a curiosidade de conhecer novos países, novas regiões. E eu sempre associo, né, muito do meu tempo a viagens, mas viagens enológicas. Eu estou sempre visitando uma vinícola, ou cervejaria, enfim, eu sempre associo a isso. Talvez seja o que me deu a possibilidade de conhecer vários países, né? Foi a enologia, foram os vinhos. E aí, Ernesto, a gente até falava aqui no começo, na abertura, que eu te perguntava, inclusive antes, né, por curiosidade, há a graduação, né, na questão da enologia, né, mas na questão do sommelier, né? Explica para a gente um pouquinho o que é o sommelier e por que ele está ligado, então, a essa questão do vinho, até mesmo da cerveja, alimentos, como você explicava, né? Existe uma diferença entre enólogo e sommelier.
O enólogo é um profissional habilitado no Conselho Regional de Química e é o responsável técnico pela elaboração do vinho, é o responsável pelas análises, enfim, processos de elaboração, processos enológicos que faz com que os vinhos sejam diferenciados. Então, até um exemplo, né? Um mesmo Cabernet Sauvignon produzido numa mesma região por enólogos diferentes, usando técnicas enológicas diferentes, você vai obter vinhos, obviamente, diferentes. Então, são técnicas enológicas associado à experiência. Então, esse é o enólogo, processo de elaboração habilitado no Conselho Regional de Química. E tem o sommelier. O sommelier é um profissional que ele estuda por um determinado tempo e ele geralmente trabalha do vinho pronto para frente. Certo. Então, ele trabalha, obviamente que ele tem que conhecer processos de elaboração também, e ele faz a harmonização entre pratos e vinhos. Então, é a pessoa que geralmente está trabalhando em restaurantes, que ele está trabalhando numa loja de vinhos, é um profissional que trabalha basicamente a venda do produto, né? Faz a parte comercial, é o pós, né? Da vinícola, digamos assim. Então, ele entra na cadeia ali como a pessoa que vai realmente vender o vinho, vai contar a história do vinho, né? Porque todo vinho tem uma história. Sim, sim. Esse é o maior chamariz do vinho, assim, digamos assim, né? As videiras têm tantos anos, é produzido numa tal região por uma família que veio de uma região vitícola da Itália ou da França. Então tem muita história. E o sommelier faz muito bem isso, né? O sommelier, ele trabalha. O enólogo, eu sempre falo assim, às vezes eu tenho um conflito, né? Porque o enólogo, ele sabe a parte técnica, né? E às vezes muito do que é dito no mundo dos vinhos, você vê que não é verdade, né? Por quê? Porque tem uma pessoa, tem um sommelier ali que ele faz... Cria um enredo. Que ele cria um enredo, né? Mas, enfim, isso faz parte do mercado e a gente tem que entender, né? Que os vinhos são comercializados dessa maneira. E o vinho, por ter um valor agregado maior, ele automaticamente ele precisa disso, ele precisa desse charme, né? Porque ela é uma estrutura cara, né? Por exemplo, uma vinícola, você entenda isso como uma fábrica, né? É uma fábrica que ela trabalha basicamente 3, 4 meses por ano. E ela fica ociosa praticamente 2/3 ou 3/3 do ano. Então, quer dizer, são equipamentos extremamente caros, né? Para você utilizar ou subutilizar. Então, a indústria vinícola ela é muito cara. Então ela tem um custo muito alto, né? Às vezes as pessoas se questionam, né, sobre valores e tal, vinho, né? Mas ele é uma indústria que é cara, né? E nesse aspecto, agora pegando lá, digamos, terminou esse curso que você fez, né? Quer dizer, terminou não, encerrou aquela etapa ali, né? Porque não termina, não para nunca mais, né? Verdade. E aí, o que o Ernesto resolveu? Pô, eu vou voltar para minha terra, eu vou ganhar esse mundo. Porque aí começou, de repente, já a visão de empreendedor, ou antes mesmo já tinha essa visão, Ernesto? Éder, as coisas foram acontecendo, né? Em 92, em 94, eu acabei cancelando o curso, parando. Voltei para Joaçaba, acabei fazendo outras coisas, mas nunca me desliguei da área do vinho. E numa dessas idas para Bento Gonçalves, a esposa de um amigo meu, né, talvez o meu melhor amigo, a esposa dele, numa mesa de degustação, comentou assim: Ernesto, tu não quer vender vinho lá em Joaçaba? Na época eu estava até fazendo outra coisa, né? Eu disse: quero. Só que assim, eu estava numa mesa de vinhos, tinha bebido um pouco de vinho, e aí foi fácil eu responder sim, né? Sim. Mas enfim, eu fiquei lá no final de semana, na segunda-feira eu já voltei com o carro com amostras de vinhos. E comecei na época só como representante de vinhos, na época da Casa Valduga. Comecei como representante de vinhos, mas eu senti a necessidade que fazia falta eu terminar o curso. Eu não me sentia à vontade quando eu chegava num cliente e falava assim: eu fiz enologia. Mas você se formou quando? Não me formei. Não tinha propriedade, né? Não tinha. Talvez, assim, tecnicamente até tivesse e tal, mas, assim, faltava alguma coisa. E aí eu parei um ano, faltava um semestre, voltei, concluí e me formei em 2000. E aí, em 2000, então, na época, a família da minha ex-esposa, né, a família Novelo, né, o Clóvis, a Larissa, não, vamos investir aqui numa loja de vinhos. Então, ela ficava muito no local, na loja.
que era uma delicatessen, que tinha vinhos, etc. E eu fazia mais a parte de representação. Então, eu atendia todo o oeste de Santa Catarina, de Chapecó, extremo oeste até. E nesse período, a Casa Valduga também me chamou para trabalhar um ano com eles, trabalhando diretamente com os representantes. Então, eu ia como um enólogo, né, da Casa Valduga para visitar clientes. Então, aí me deu uma oportunidade muito grande, porque eu conheci vários lugares no Brasil, lugares que aí eu aprendi o que era gastronomia ou alta gastronomia, né, por essa oportunidade que eu tive na Casa Valduga, de conhecer vários restaurantes, de conhecer o Brasil, né, e aí eu fiquei um ano fazendo isso, Éder, né, viajando, e aí o espírito empreendedor veio da onde? Bom, eu ia vender, mas as pessoas queriam algumas coisas fracionadas, e na época eu tinha que tirar um pedido com volume X, senão não dava. E aí eu comecei a vender fracionado. Então aí veio o negócio né, de você começar a vender, né, de ampliar a questão, né, da época da Intervinhos, de ampliar a possibilidade de vendas. E aí já abriu a Intervinhos, era a distribuidora. A Intervinhos era distribuidora. Certo. E dessa distribuição, desse fracionamento, veio a ideia de montar uma delicatessen. Porque como eu comecei a viajar muito, hoje as coisas que você encontra fácil no supermercado, por exemplo, arroz arbóreo, massa de grano duro, molho pesto, queijos, azeites, etc. Hoje é fácil você encontrar. Em 2000 você não encontrava. Você encontrava em grandes centros. E como eu viajava bastante, eu comecei a trazer essas coisas para Joaçaba. Então, talvez esteja aí a parte da contribuição também da gastronomia, né? De você mostrar que existiam produtos diferentes, né? Que você tinha uma massa italiana como ela era, que você fazia um risoto com arroz arbóreo era diferente, você mostrar como era, o que era o açafrão de verdade, você mostrar o que era uma baunilha de verdade, sabe? Então, essas oportunidades eu tive por conta da Valduga, por esse ano que eu fiquei na Casa Valduga, viajando todo o Brasil, Éder. Certo. Eu lembro que eu conheci o Ernesto fazendo uma reportagem para a RBS na época, né? Quando era lá na Tiradentes, né? Para cima ali Hoje tem o SESI ali, né? Um pouquinho para cima, não era, perfeito, né? Isso mesmo. Ali, né? Ali então começou tudo, né? Digamos, físico, né? Físico foi ali. Foi ali que começou. Foi na Rua Tiradentes. Inicialmente era num porão, era numa garagem, né? E depois nós resolvemos nos mostrarmos, né? E aí eu fui pro nível da rua. Eu fui aos poucos, né? Eu saí saí da garagem, daí fui pro nível da rua. E aí começou. Daí começaram as primeiras possibilidades ali de disponibilizar os produtos para as pessoas degustarem, né? Então, nos sábados pela manhã eu comecei a abrir alguns vinhos, eu abri alguns patês com uma torradinha, alguma coisa assim, e para as pessoas já começarem a perceber, né, que é interessante essa harmonização, né, de você saber com o que comer, ou estar comendo alguma coisa qual vinho, né? Porque é muito fácil você falar assim, gosto não se discute. Não, gosto se discute. Aliás, tecnicamente se discute e muito, né? Olha aí, ó. Paradigmas que tem que ser quebrado. Tem que ser quebrado, sabe? Então, você pegar essa informação, gosto não se discute. Olha, se discute sim. Né? Quando você observa um prato. Então, o sommelier tem muito disso, né? De você observar o prato e tentar descrever aquele prato, as propriedades do prato, sem ter colocado na boca. Olha só. Eu dou um exemplo claro, assim, por exemplo, uma massa com molho de tomate que tenha manjericão. Olha, se você só olhando esse prato, o que tem aqui? O que tem? Nós temos o doce, né? Porque é amido, né? A massa tem amido, então ele te remete ao doce. Você tem molho de tomate já te remete à acidez. Certo. E você tem o manjericão que você tem aromas, né? Ele é aromático. Então, olha só quanta complexidade tem num prato de massa com molho de tomate e com manjericão. Então, existe essa complexidade. A partir desse prato aqui, eu vou harmonizar com qual vinho? Obviamente que tem que ter um vinho que não brigue com acidez. Então, oxa, não posso colocar um espumante, por exemplo, ou um vinho branco muito ácido, porque essa acidez da massa, do molho, do tomate, com a acidez do vinho vai brigar.
e nós vamos ter na boca muito mais acidez. Certo. Então, você tem que ter essa vem a questão do gosto. Tecnicamente, você avalia isso, né? Hipoteticamente, nesse caso, que vinho que você indicaria? Talvez um Gewürztraminer extremamente aromático, né? Harmonizaria muito bem um Gewürztraminer, talvez com uma acidez de uma região, por exemplo, mais para a região da fronteira. Não entra só a uva, aí entra a região. Entra a região, porque, por exemplo, se for um Gewürztraminer da Serra Gaúcha, o que não é muito comum ter esse Gewürztraminer, porque é uma uva extremamente sensível, né? Então, não se produz na serra porque você não consegue um amadurecimento muito, muito bom. Você teria muito mais acidez. Então, talvez um Gewürztraminer de uma outra região com uma acidez mais baixa, você consiga equilibrar, por exemplo, um prato com uma massa. Olha né? só. Diferente se você está acompanhando um filé mignon, por exemplo. Né? Então, o filé mignon existe se ele está ao ponto, por exemplo, então você vai entender que ele vai ter suculência. Ou existe a suculência induzida. O que é a suculência induzida? Por exemplo, a carne passou muito, né? Ela está seca. Quando você for comer ela, você vai ter que mastigar mais para produzir saliva para você processar essa carne. Olha, se eu colocar um vinho extremamente ácido de novo aí, eu vou estimular a língua a produzir mais saliva ainda. Então, eu tenho que trabalhar com vinhos que sejam mais tânicos. Certo. O tanino vai fazer com que limpe a boca. Então, a propriedade do tanino, né, carga negativa, com a carga positiva da saliva, vai tirar a propriedade da saliva de lubrificar a boca. Então, vai ajudar limpando. Então, tem um porquê, né, das coisas. Não é que não tem. É uma ciência, né? É uma ciência. É uma ciência. Não tem como não ser, né? Interessante. E aí, agora a gente vai entrar no aspecto que Joaçaba é uma grande referência, como eu falava, na região. Muita gente que vem de centros até maiores que os nossos se surpreende ao chegar em Joaçaba e ver a quantidade de bares, restaurantes que nós temos. E a Rua Getúlio Vargas se transformou num corredor muito famoso na nossa região por conta disso, né? Mas o que muita gente não sabe é que a Rua Getúlio Vargas, ela nem sempre foi assim, né, Ernesto? E a gente conversava, o Ernesto foi um dos, se não o precursor, né, da gastronomia dos bares ali naquela rua. Como é que aconteceu isso de você abrir ali a Intervinhos, que é no lugar que está até hoje, né? E que era um ponto que não tinha essa tradição em Joaçaba. Não existia nada na Getúlio Vargas, né? Sem a mínima pretensão, mas é claro, talvez a visão empreendedora de você visualizar um potencial muito grande, né? Pelo fluxo de pessoas, ou talvez a universidade, os bairros que eram frequentados, né? O Cruzeiro do Sul, o bairro do Trigo, né? Eu via muita potencialidade, porque ali as pessoas acessavam aquele local de carro, né? E, na época, eu saí da Rua Tiradentes e precisava de um local maior, que eu já pensava em ampliar, né? Eu sempre falo assim, eu sou gringo, né? Então, eu preciso de espaço, porque eu tenho que pensar que eu vou crescer e eu preciso saber para onde crescer. Tá certo. E ali eu vi uma possibilidade, né? Facilidade de estacionamento, uma região que eu teria como crescer, né? Expandir. Mas, para lá, naquele momento, em 2007, eu simplesmente reabri a loja. Reabri uma delicatessen um pouco maior, com uma diversidade grande de chocolate, cervejas, os vinhos, né, que sempre foram o foco, mas já com alguma coisa sendo servida ali de novo, né? Então, eu comprei, na época, uma geladeira, eu tinha cervejas geladas, então não eram cervejas comerciais, né? Então, em 2007, não se falava em cervejas artesanais, essa moda que começou ali em 2012, 2015. E eu coloquei algumas cervejas diferentes, geladas e tal, e comecei mesmo negócio, servi, aquele trabalho de formiguinha. Olha, mas prova essa, prova, né? E foi dessa maneira, Éder, que o negócio foi acontecendo, porque quando você está empreendendo, eu sempre falo que você idealiza um negócio, mas não fecha a cabeça para possibilidades do que você está ouvindo. Então, você começa a ouvir, poxa, mas eu acho que é interessante você fazer isso. Não tenha medo de mudar. É claro, avalie, né? Avalie de quem veio essa informação. Vale a pena ser avaliada? E essas informações eram como se eram sementes para mim. Elas ficavam plantadas na minha cabeça e, em um determinado momento, eu ia agindo e ia empregando. E foi assim que foi acontecendo. Então, assim,
talvez a minha insistência, mas também, ao mesmo tempo, o fato de ouvir as pessoas e ir seguindo pela necessidade que essas pessoas estavam sugerindo. Quer dizer, a ideia não era um bar. Não Nunca existia, foi, nunca tinha essa ideia. nunca foi um bar. A ideia era... Eu tinha algumas referências, né? Por exemplo, tinha o Empório Bocaiúva, em Florianópolis, que era muito famoso. Eu achava muito legal aquela descontração do sábado ao meio-dia. A Academia da Cerveja, em Florianópolis, também eu achava muito legal. Que eram locais que tinham o comércio e o pessoal utilizava aquele comércio para vender, para você levar para a tua casa ou para consumir ali. E eu achava fantástico aquilo, sabe? Porque já fazia parte da decoração e tal. Então, foram informações que eu não fui, eu vou fazer igual em Joaçaba, não. Eu fui absorvendo. As minhas viagens também me ajudaram muito, né? O fato de viajar e eu sempre quis, por exemplo, na Itália se fala muito em enotecas, né? As enotecas, né? Que vende o vinho, mas tem um lugar para você comer um presunto, comer um queijo e tal, e degustar os vinhos ali. E eu imaginava alguma coisa nesse sentido, né? E aí que veio a ideia de fazer aquele deck externo, e aí sim, servia frios e os vinhos, né? E começamos ali um trabalho, isso já em 2010, já um trabalho com uma nova proposta, né? Até de um wine bar mesmo, para aquele momento, né? De querer fazer alguma coisa diferente do que vinha sendo feita. E agora a gente entra num aspecto muito interessante que eu tenho comentado aqui até mesmo e nas conversas que eu tenho, de Joaçaba ser um local diferenciado, né? Não nem melhor nem pior que nenhum outro município da região, não é isso que a gente quer dizer, né? Mas do povo de Joaçaba aceitar muito novidades, ser muito curioso, ter um certo refinamento também em muitas coisas, né? Isso foi também algo, um tempero, uma mistura que fez dar certo lá no começo, Ernesto? Éder, quando você vai implementar uma ideia nova, aplicar uma ideia nova, obviamente você tem restrições, né? É porque é o valor ou é porque eu não conheço, e aí começam as restrições. Mas Joaçaba, ela sempre foi muito receptiva, talvez pelo fato de, culturalmente, Joaçaba ter essa facilidade principalmente de viagens, né? O pessoal viaja muito, e as pessoas visualizam isso fora. Então, quando você traz isso, fala assim, pô, mas isso eu já vi. E esse já vi, ele quebra uma barreira muito grande. Se torna mais familiar, né? Familiar. Uma outra coisa que eu lembro quando eu fiz um deck externo, eu sempre falava que aquele deck era a menor barreira que eu tinha conseguido entre os meus clientes aos meus produtos. Enquanto eu estava na Rua Tiradentes ou lá no porão, as pessoas nem entravam. Por quê? Porque não viam e achavam que aquilo não era para ela. A partir do momento que eu coloquei um deck, e esse deck as pessoas começaram a sentar ali e olhar de uma maneira muito desconfiada o que tinha dentro, eu comecei a aproximar esse cliente. Então, eu criei uma barreira muito pequena. E, a partir daí, as coisas começaram a acontecer, né? Porque as pessoas começaram a dizer, pô, é bom, eu quero uma garrafa de vinho, esse vinho, mas será que é legal? Provava, aí daquele vinho que ele tinha um valor talvez menor, aquele vinho já começava, eu quero conhecer um vinho diferente. Sim, democratizando também, né? Perfeito. Porque tem uma certa, digamos, mas o vinho é mais elitizado. E nesse caso a gente via, né, pelo seu trabalho ali, que as pessoas tinham acesso, né? Tem até hoje, né? Exatamente, eu acho que eu uso muito essa frase, né? Democracia pelo sabor. Então, quando você tem essa orientação, principalmente, né, e ter essa oportunidade de estar aqui em Joaçaba com um profissional que trabalhou com isso, olha, beba esse vinho, que não é valor que compra o vinho, mas beba esse vinho, veja que ele tem isso e aquilo, as pessoas começam, poxa, mas é isso mesmo. Então, as pessoas começam a entender que vinho não existe essa dificuldade tão grande assim de consumo, né? Às vezes as pessoas vêm conversar comigo e falam assim, mas eu não conheço como você. Eu disse, que bom, você vai poder aproveitar. Porque descobrir, né? Porque o enólogo, Éder, ele é treinado para descobrir defeitos do vinho. E demorou muito para cair na minha cabeça o fato de que eu deveria parar com isso e aproveitar mais o vinho. Olha só. Porque eu chegava num restaurante, não era por ser chato ou enochato, né, que os termos são utilizados no meio dos vinhos, mas era porque era de fato assim. Você era treinado nas aulas de enologia a você identificar defeitos do vinho ou doenças do vinho.
E quando nós abrimos um vinho, num momento informal assim, estava eu lá cheirando o vinho, vendo o que estava acontecendo com o vinho e tal. E até que um dia eu falei assim, não faço mais isso. E foi um prazer assim enorme de hoje sentar numa mesa, abrir um vinho e abrir o vinho por abrir, por beber, pelo prazer de Sem beber. pretensão nenhuma, né? Então eu falo para o cliente assim, eu não conheço muito de vinhos, que bom, é a melhor coisa que tem, porque às vezes você se torna realmente ou o eno chato, ou você inibe outras pessoas de consumir porque acham que você só pode beber vinho se você tiver um certo conhecimento. E não. Eu sempre falo assim, bom, meu pai e meu avô bebiam vinho de garrafão, mas eles nunca ficaram inibidos de beber vinhos. Por quê? Porque era cultural deles. Sim, sim. Então eles tinham vinho, eles tomavam vinhos comuns, porque na época eram as uvas que se adaptaram ao Brasil, né? Isso tem um pouco da história vitivinícola do Brasil. Então Isabel, Bordeaux, porque eram as uvas mais rústicas que se adaptaram ao clima e à região. E eu via meu avô, meu pai, bebendo vinhos de garrafão. Mas nem por não ter conhecimento eles deixaram, né? Era Sim. cultural, é da cultura, é da nossa essência o consumo dos vinhos. E até hoje né? é assim, né? Até hoje nós temos aí o pessoal que produz o próprio vinho em casa, né? Que tem aquela tradição de chegar no final do ano, comprar a uva, fazer o seu vinho, distribuir o vinho, tem tudo isso, né? É um prazer, né? E é bom que essa cultura continue, sabe, Éder? E eu defendo muito isso, né? Defendo, por exemplo, a cultura do vinho, a cultura dos queijos. Você acaba sufocando, às vezes, uma tradição secular, sabe? Então, aqui, por exemplo, agora falando dos queijos, por exemplo, né? Então, você tinha o queijo que uma avó produzia, depois veio... E, de repente, você não pode mais, você está proibido. Então, tem que questionar essa questão cultural também, sabe, Éder? Porque ela é muito importante. É óbvio que tem que ter as questões sanitárias e tal, mas nós não podemos esquecer da questão cultural. Existe uma cultura por trás disso, né? Você trazer esse queijo com a mesma receita por muito tempo aqui, ela tem uma carga cultural muito grande, né? Sim, eu concordo com você, é quase um atentado você chegar e dizer para as pessoas, não pode mais consumir esse queijo, ou esse salame, ou esse produto colonial, seja lá o que for, né? Eu acho, existe inclusive iniciativas para o artesanal, que é esse produto, né? No estado eu creio que já existe um selo, mas nos municípios há muita dificuldade em se implantar isso, né? E às vezes a gente vê, por exemplo, quero um vinagre colonial. Você vai no estabelecimento, o vinagre não está lá exposto. Ele está muitas vezes escondido em algum canto para você utilizar. Mas, poxa, que mal há, né? Então, realmente concordo com você, né? Só que se tem um pensamento nesse aspecto de preservar aquilo que é a nossa cultura, né? Aquilo que é cultural, né? Porque um povo ele se identifica por isso, né? A questão cultural, principalmente a questão gastronômica, né? A questão enológica, ela está muito relacionada à cultura. E nós, principalmente aqui o sul do Brasil, né? Muita influência alemã, italiana, nós estamos enterrando essa cultura. E eu não vejo com bons olhos isso. Não, né? De forma alguma. Porque isso é parte da nossa cultura sendo enterrada. Então, eu falo assim, eu tive um prazer muito grande, e tenho ainda, de a mãe ter uma cultura, né, de comer comidas extremamente saudáveis, né, mas de uma forma natural, né? Não era hoje parece que o comer natural ele é um negócio diferenciado, é um luxo. Caramba, eu olho para isso assim, meu Deus, para mim isso era natural, era normal. Que aos poucos vão caindo vários tabus que foram criados aí ao longo do tempo para se substituir aquilo que era mais natural, mais rústico, pelo industrializado. Né? Uma geração veio aí aproveitando o industrializado como se fosse a salvação alimentar, e quando na verdade não. Né? Se questionava muito, nossos pais comiam gordura a vida inteira, a gordura não saturada, que a gente diz, aquela gordura do porco, a gordura das carnes, enfim, e viveu lá 80, 90 anos. De fato, né? Porque era uma alimentação muito mais saudável, mais natural. Até né? tem o paradoxo francês, né? O paradoxo francês, o francês é um dos povos que mais consomem gordura no mundo, muita manteiga, principalmente. Porém, é um dos povos que tem menos doenças do coração. Então, justamente, não é o paradoxo francês. Isso está muito associado à qualidade do alimento e à maneira como eles se alimentam. Como é essa maneira? Com calma.
Ele não senta numa mesa e ele come porque ele vai recarregar a bateria. Poxa, Ele come olha pelo só. prazer de comer. Aí você está dando um tapa na cara de muita gente. A gente sabe que não pode ser assim. Entende? Mas então, ele consome, então não é a gordura. Não, É a maneira como você leva a tua vida, né? Exato. Então, isso é comprovado cientificamente, por isso que se chama, tem esse paradoxo francês, né? É um povo que consome muita gordura, porém, quantidade de doenças do coração relativamente baixas, diferente do americano, por exemplo, né? Que tem a cultura do fast food, de comer de pé, de comer em 10 minutos e seguir a vida. Então, esses hábitos, Éder, de você dar boa mesa, elas estão acabando. E você tem que recuperar. E a gente aposta muito nisso. E a gente aposta muito, porque as coisas estão voltando. As coisas boas, elas talvez nunca vão morrer. E a gente está aí para resgatar. Não, então, vamos tentar, né? Vamos tentar, pelo menos, divulgar isso para as próximas gerações, que é a nossa obrigação, né, Éder? Que bacana, muito bom. Ernesto, como é que você vê hoje, então, falando da Getúlio Vargas, para quem é de fora e nos ouve, nos assiste, de repente não entende, mas a rua Getúlio Vargas, ela é uma rua que dá acesso ao Unoesc aqui em Joaçaba, liga o centro até o Unoesc, uma região que se desenvolve muito, né? E que aí nesse caminho aí, o Ernesto nos falou, né, teve essa questão de descobrir, de desbravar aquele ponto. E hoje a gente tem ali vários estabelecimentos, outros já abrindo naquele espaço ali. Como é que você vê, olhando para trás e vendo hoje essa situação ali daquela rua, Ernesto? Éder, eu vejo assim, eu não me vejo assim como desbravador. Talvez foi a realidade do momento que me levou para aquele local. Porém, aconteceu, né, Éder? Porém, aconteceu. E eu me sinto orgulhoso, né, de você ver o que aconteceu com a Getúlio Vargas e de certa maneira, com a gastronomia, né? Porque a gente tentou implementar conceitos diferentes e essas ideias foram compradas, né? De você oferecer, por exemplo, lá na Intervinhos, na época, não tinha cerveja comercial. Pô, Ernesto, não tem cerveja comercial. Não, porque a minha ideia era mostrar para as pessoas que existiam outras possibilidades. Como hoje está muito difundido, né? Hoje está muito difundido. Então, assim, eu lembro de um vinho que o pessoal consumia muito, né? E eu fazia questão de complicar, mas, assim, complicar para abrir a cabeça das pessoas. Então, por exemplo, existia o Santa Helena, né? Então, Santa Helena tinha o reservado. Eu quero o Santa Helena porque me falaram que é bom. Então, tinha o reservado, o Siglo del Oro e o Seleção del Directório. Então, era um vinho custava R$30 e o Seleção del Directório custava mais de 200. Uhum. Então, eu quero um Santa Helena. Qual você quer? Então, eu confundia. Por que eu confundia? Porque a informação, ela vinha... E hoje a informação, ela é assim, Éder. Você trabalha na comunicação, né? Você compra a informação da maneira mais fácil possível. De fato, de fato. E aí, quando você se depara com... Pô, mas eu ouvi lá que o Santa Helena é bom. Ok, mas eu tenho 3 Santa Helena aqui. Então eu vou pegar o Siglo del Oro, que era o intermediário. Então, assim, mas era para justamente despertar nas pessoas a curiosidade. Por que esse vinho custa 200? Ou por que isso custa 80? Ou como é que eu não comprei essa informação do que é o Santa Helena? Estou dando um exemplo aqui de um vinho que foi muito comercial, ainda muito comercial no Brasil. Mas eu fazia questão daquele trabalho de formiguinha, né, Éder? Olha, tente pensar um pouco diferente, né? Tente ver, tentar enxergar o que os outros não estão criar vendo. Uma cultura, né? E a cultura começa por aí, né? Abrindo a cabeça já é a primeira coisa para você entender um pouco mais do que acontece, né? Mas tem uma pessoa, Éder, que eu acho que contribuiu muito para a gastronomia de Joaçaba, que foi o Klaus. Sim, com certeza. O Klaus, ele veio, o Klaus e a Liana, né? Eu lembro quando eles tinham o Estíria, eu olhava para aquilo e disse, caramba, o que é isso, né? O Estíria é onde é o parque, ali na frente, né? Isso parque mesmo, municipal, perto né? do parque. Acho que tudo começou ali, com o Klaus e muito de eu ter ido buscar informações foi porque eu via no Estíria, depois no Craft, eu via essa cobrança de qualidade. As pessoas já não estavam comendo e não estavam mais bebendo de uma forma natural.
O Klaus e a Liana trouxeram novas possibilidades, que era a possibilidade do menos e melhor. E é assim que acontece, né? Quando você começa a entender que você não precisa comer bastante, mas você precisa comer melhor, tudo começa a mudar. O Ernesto, desculpe interromper o seu raciocínio, mas até pegando um pouquinho do raciocínio nesse aspecto e falando sobre democratização, né? O que a gente está falando aqui não é que passou-se em Joaçaba a elitizar, digamos assim, de maneira nenhuma, né? Se democratizou, tanto que surgiram vários outros estabelecimentos numa mesma pegada, numa mesma linha, né? Com qualidade, não, claro que não se focando muito no preço, mas focando na qualidade, na experiência de se beber bem, de se comer bem, como você disse, não é em exagero, né? E hoje a gente tem uma democratização muito grande aqui em Joaçaba nesse aspecto, né? Sim, tem várias experiências, né? Em vários setores. Joaçaba talvez cobre isso. Faça bem feito que eu vou consumir. Joaçaba, o consumidor de Joaçaba talvez dá essa mensagem. Faça bem feito que nós vamos consumir. Seja a água. Me ofereça uma água boa, nós vamos consumir. E isso vem, né, dessa exigência que começou no passado, lá, né, das viagens que eu te falei, que talvez seja um dos pontos, do Klaus quando montou o restaurante. E não é elitização, muito pelo contrário, foram pessoas que abriram a cabeça das pessoas de falar, olha, tem isso também. E as pessoas absorveram de uma maneira muito tranquila, né? Sem elitizar, muito pelo contrário, a ideia é justamente essa, né? Quando a gente fala em democratização do sabor, é justamente isso, é dar a oportunidade das pessoas conhecerem. Querer ou não é da liberdade de cada um, querer ou não. Exato. Mas quando nós abrimos as portas, dando essa possibilidade, você está dando para todo mundo. E eu acho que isso que é legal, sabe, Éder? Então, o Joaçaba passou por esse momento e vem passando, né? Então, você abre um negócio, desde que seja de qualidade, vai ter consumo em Joaçaba. Joaçaba é gratificante por isso. Essa é uma dica de ouro para quem quer empreender. Ah, com certeza. O que você está falando aqui, inclusive eu estive alguns dias na CIOC, conversando com o pessoal do Núcleo Jovem Empreendedor, junto com o Rafael Patzlaff, que aliás quero convidá-lo já para estar aqui, que é fantástica a história dele, né? Rafael, deu para conhecer um pouquinho mais lá do que eu já sabia, e o pessoal busca se inspirar com histórias, né? E essa dica que você deu agora sobre a nossa cidade, sobre o micro, né? Ou seja, o nosso negócio está aqui. Certo. O nosso negócio tem que ser bem feito aqui. Tem gente que pensa, não, vou abrir, mas já vou ampliar, vou levar para adiante. Não, pense primeiro aqui, atender bem aqui, oferecer o melhor aqui, porque aqui há consumo, né, Ernesto? E consumo de qualidade, né? Consumo de qualidade. Então, o fazer bem feito aqui, porque você não vai se você não fizer bem feito aqui, você não vai conseguir fazer bem feito em outros locais. E assim, se você fizer bem feito aqui, Éder, e você tiver esse consumo, fica muito mais fácil para você ir para outro lugar. Fácil no sentido de que você está no caminho certo. Quando você vai idealizar um negócio, você tem que ter a convicção do que você está fazendo. E você tem que ter conhecimento técnico para isso, Éder. Talvez alguns modelos não deram certo, Éder, talvez por falta de conhecimento técnico mesmo, né? Porque a gastronomia, Éder, ela volta naquela questão do gosto, né? Se discute. Gastronomia se discute, e muito, desde que você tenha recursos técnicos. Então, o fato de ter ficado bastante tempo estudando vinhos, estudando gastronomia, me torna um profissional da área. Sim, qualificado. Eu não fui uma pessoa que se aventurou, que não fazia uma outra coisa. Eu disse, eu vou abrir um restaurante porque eu cozinho bem em casa. Não, eu fui estudar. Tanto é que nesse projeto novo do Craft, eu não abri mão de ter um sócio e que fosse chefe de cozinha. Nós íamos entrar nessa parte agora, porque todo mundo está curioso, né? Todo mundo pergunta, mas o Craft voltou, o Ernesto já citou, então vamos entrar nele, né? O Ernesto hoje tem o Barzag, né? Perfeito. O Barzag está lá desde 2017. Desde 2017, né? E agora, o ano passado, a cidade foi aí, digamos, teve uma notícia que alvoroçou todo mundo, que foi a reabertura do Craft, né? Que é
um restaurante padrão, assim, conhecidíssimo em Joaçaba, muito também pelo aspecto turístico dele, não deixa de ser, né? Ele é lá na saída para Lacerdópolis, lá, após a BR ali, e é na usina SPEC, né? Isso. Então, eu acredito que pouquíssimos tenha no mundo nesse estilo, assim, em cima de uma casa de máquinas, né? Que, se não me engano, o Craft, acho que tem a ver o nome com alguma coisa assim, né? Tem relacionado à força, né? Isso. Craft é força. Então, já entrando nesse assunto, né? Como é que foi? Então, você arrumou um sócio, né? Você queria ter um sócio. Como é que foi essa empreitada aí de resgatar o Craft? Primeiro agradecer o Luiz e a Isabel, né? Não sem eles, em primeiro lugar, por eles terem feito aquilo. Sim, fantástico. Porque, assim, eu acredito que eles nunca fizeram aquilo com a pretensão, né, óbvio, né, não com interesse de questões comerciais e tal, porque restaurante dá muito trabalho. Mas ter feito aquilo naquele lugar é um lugar maravilhoso, é um ponto turístico de Joaçaba. E aquilo fechado era um ponto turístico em Joaçaba fechado. Uhum. E era um local que a região conhece, o estado conhece, em vários lugares que você vai e o pessoal fala deste local. Então, primeiro, agradecer o Luiz e a Isabel. E quando o Marcelo assumiu o Craft e fechou na pandemia, surgiu a possibilidade de que estaria disponível o Craft, né? E, por felicidade, o Luiz veio conversar comigo e me ofereceu. Ofereceu o Craft e na hora eu não hesitei. Ou seja, o Luiz tem um carinho também por aquele lugar e não queria vê-lo fechado. É isso mesmo, Éder. Sabe o carinho que eles têm pelo lugar, porque acho que tudo que a família Fett fez em Joaçaba, o carnaval, as casas de shows dele, o próprio Craft, não é para eles. Uhum. A gente tem que entender, tem que falar assim, nunca foi para eles, óbvio que não, né? Isso era para Joaçaba. E contribuiu muito, talvez o carnaval chegou ao ponto que chegou por causa do Carlos, sabe? Porque ele elevou a um nível que nós talvez não chegássemos. Você tocou em outro ponto, nós chegamos a ter casas de festa aqui em Joaçaba fantásticas, né? Houve uma época ali que nós tínhamos as casas do Carlos, Terra Brasília, depois Live, enfim, teve outros nomes aí. Outras casas também. Joaçaba também foi muito referência nesse ponto, para quem de repente não conhece. E o Carlos teve um papel importante nesse, né? Como também, como você falou, no Carnaval e lá no Craft, né? E lá no Craft. Então, quando apareceu a possibilidade que o Luiz veio conversar comigo e falou que ok, que ele me deu as chaves, né? Mas eu via naquele momento, Éder, a possibilidade de assumir o Craft com uma responsabilidade muito grande, né? Porque sempre foi uma referência, mas eu sentia a necessidade de buscar um sócio que elevasse justamente a questão técnica. Nós precisávamos elevar. Então, meu limite estava principalmente nas bebidas e na experiência de ter aberto e ter feito outros negócios, e conhecedor de gastronomia de uma forma muito, talvez mais prática, aliás, talvez só prática. E eu vi a necessidade de trazer uma pessoa que viesse a equilibrar isso, até para nós termos, pensando em novos projetos. E faziam 2 anos, Éder, que eu já tinha conversado com o Gustavo Marisch, o Guto Marisch, que é de Joaçaba também, aliás, eu me orgulho disso, porque o restaurante foi aberto por 2 aqui de Joaçaba, e eu trouxe o Guto para cá. O Guto é formado em gastronomia, hoje ele é coordenador do curso de gastronomia no Instituto Federal, em Santa Catarina, funcionário federal, está lá há mais de 10 anos, trabalhando como professor universitário. Uhum. Experiência internacional. Então, o Gustavo morou na França, trabalhou em restaurantes de chefes renomados, né? Trabalhou em restaurantes com chefes que tiveram estrela Michelin. Olha só. Então, sabe, Éder, quando o Guto aceitou o desafio, eu fiquei muito feliz e, obviamente, que muito mais tranquilo também, porque eu confiava muito no trabalho dele, e confio. E aí, vamos montar ou reabrir o Craft. Nós precisávamos de uma repaginada, de um novo projeto, de uma nova proposta. E aí surgiu a ideia do Craft Wine Bar. Então, nós oferecemos lá gastronomia, oferecemos vinhos, bebida, enologia, e nós oferecemos arte.
música, um ambiente descontraído, um ambiente que rejuvenesceu bastante e que talvez precisasse passar por esse processo. Mas a questão técnica é muito importante, Éder. Então, assim, hoje eu e o Gustavo me dá muita segurança, como eu te falei antes, para projetos futuros. E eu senti a necessidade, talvez vai muito do empreendedor, você falar assim, a partir de agora já vai ficar complicado para mim. A partir de agora eu preciso rever. A partir de agora eu já não estou conseguindo. Eu preciso melhorar tecnicamente. E aí o Gustavo veio num momento certo para a gente alavancar de fato assim o craft e realmente outros projetos. Então, assim, primeiro, né, a família Fett agradecer e depois o Gustavo, né, por ter topado, né? E o Gustavo é de Joaçaba, a família dele toda daqui, mas toda a carreira dele feita fora de Joaçaba. E está sendo um prazer, assim, Éder, assim, tá muito gostoso. O craft, ali, acima de tudo, é muito gostoso. E é muito bom ir trabalhar. Que eu vou todo dia, eu tô trabalhando aqui, às vezes eu me questiono, tô trabalhando aqui, é um lugar muito bonito, sabe? E Sim, não poderia estar fechado, não poderia, sabe? É um lugar, assim, que é uma referência de Joaçaba, como ponto turístico, como ponto gastronômico e pela beleza do local, Éder. Fantástico, é de fato um resgate aí que Joaçaba precisava, né? E quem sabe seja o prenúncio de que teremos muitas outras coisas boas surgindo por aí, né? Porque a nossa cidade sempre está se transformando, sempre está oferecendo novidades para todo mundo, né? E esse é o seu maior desafio, você acredita? Olha, Éder, no momento sim. No momento sim. Eu sou inquieto por natureza e comecei a aceitar isso. Antes eu tinha uma certa dificuldade de aceitar essa inquietude, né? De estar sempre tentando fazer alguma coisa. Pô, mas tu não para. Eu não consigo, Éder. Então, nesse momento, é viabilizar. É do empreendedor. Eu acho que é. Não talvez, tem, né? E nesse momento, sim, Éder. E acredito que o craft é uma evolução profissional minha ou nossa, né? Quando eu falo nossa, né? Obviamente eu falo do Gustavo. Talvez seja uma evolução, né? Quando eu criei Intervinhos, nunca tive a pretensão de ter restaurante. De repente tinha um restaurante aberto. Aí eu fui viajar, fazer curso, disse, mas eu preciso montar um negócio diferente, abri o Barzag. O Barzag já tem uma identidade mais italiana, das minhas origens, né? Um pouco de tudo que eu havia feito até o momento. E aparece daí um projeto desafiador, com um negócio diferente, já concretizado em Joaçaba, né? Porque o craft, por isso que eu falo, a responsabilidade de assumir o craft era muito grande. Mas sim, foi meu maior projeto. Mas não é o último, acredito que não seja, porque nesse momento a gente está trabalhando lá com toda a dedicação, mas com certeza não é o último projeto. Não sei qual será o próximo, mas haverá. Pode ter certeza disso, Éder. Ernesto, me diz uma coisa, com toda essa sua visão e conhecimento, né, do negócio, da área aqui em Joaçaba, o que você acha que Joaçaba ainda precisa oferecer nessa área para melhorar? O que Joaçaba pode evoluir? A gente está falando aqui em termos de iniciativas, claro, privadas, mas também públicas, né? De que maneira o setor público também pode contribuir? Como é que você vê naquilo que a gente ainda pode crescer? Éder, material humano, né? Felizmente, já a UNOESC formou uma primeira turma de gastronomia, então ela começa a colocar no mercado profissionais, o que é muito importante. Nós sentimos a dificuldade de encontrar pessoas com conhecimento técnico, é o que eu brigo sempre, Éder. Quando eu te falei, eu fui buscar um sócio porque eu queria qualificação técnica, eu preciso de recursos na cozinha, eu preciso que uma pessoa resolva, que crie. E a UNOESC já formou uma turma aí de gastronomia, espero que venham outras e que esse pessoal se insira logo no mercado de trabalhos. A gastronomia de Joaçaba vai dar um pulo quando esses profissionais estiverem trabalhando e ocupando o lugar que de fato seja deles. A gente pode fazer um paralelo nesse aspecto com a questão da saúde, né? Quando Joaçaba colocou o curso de medicina aqui, o curso de odontologia, fisioterapia, enfim, teve um crescimento fantástico, né? Talvez um paralelo aí. Exatamente isso. E a parte de serviço, né? Então, a gente está trabalhando
de uma forma muito intensa na qualificação de profissionais para o serviço, né? E as pessoas têm que entender que o trabalho de garçom, eu falo isso para os meus funcionários lá, nossos colaboradores, né? Parar com a ideia de que serviço de garçom é um serviço de bico. Não é serviço de bico, é um trabalho extremamente importante, é um profissional extremamente valorizado. E trabalhar, por exemplo, num local, eu falo, todo mundo que trabalhou comigo, nos outros negócios que eu tive, todo mundo que se empenhou em fazer um bom serviço de vinho, de falar sobre vinhos e absorveu um pouco do que eu falava, todos esses profissionais, Éder, estão num degrau acima. Eles são contratados de uma maneira muito rápida, o mercado absorve. Por quê? Porque eles são profissionais que saíram daquela zona de conforto e foram buscar alguma coisa a mais. Então, se chegar num local e ter um profissional que fale sobre vinhos, ou faça um serviço bom de vinhos, ou à altura, já te faz um profissional diferente. Então, nós estamos trabalhando muito nessa possibilidade de treinamento. Vamos treinar esse pessoal, vamos fazer profissionais realmente que exerçam a função de uma forma digna, né? Obviamente com um rendimento interessante, mas que façam um serviço, que entenda esse serviço de uma maneira profissional mesmo. Então, nós temos que melhorar muito a qualidade de serviços, né? A UNOESC veio aí com o curso de gastronomia, que vai auxiliar muito, e agora talvez o próximo passo é termos, e a gente se disponibiliza a isso, né? Daqui a pouco eu me proponho a trabalhar nessa parte de formação e tal, porque nós precisamos, Joaçaba precisa. É tão bom você ir num local e o serviço ser feito de boa qualidade, sim, com você certeza. se sente bem, né? Você acaba não sendo mais caro um produto que você achou que era caro. E muitas vezes é a garantia de volta para aquele estabelecimento. Né? Exatamente isso. Mas assim, é uma coisa que ela é notória, né? Então, você como cliente, Éder, você percebe e acabou até se acostumando. É assim. Mas não é assim. Para mim não é assim, eu não posso ficar nessa zona de conforto achando que é assim. Não pode jamais, então eu tenho que qualificar. E esse profissional tem que entender que não é bico, é profissão, entenda isso como profissão, se qualifique. Então, esses dias lá um guri que está trabalhando lá com a gente, nós traz uns livros de vinho aí. Eu disse, poxa, que coisa boa ouvir isso, sabe? Eu estou interessado, eu quero aprender. E isso vai fazer com que seja um profissional melhor. E nós estamos passando por essa mudança, essa transição, porque abriu muita coisa e a gente precisa, Éder, de pessoas que assumam esses postos mantendo a qualidade. Né? Para nós não termos que importar gente. Eu acho que Joaçaba tem mão de obra e eu falo assim, é muito melhor que essa mão de obra esteja aqui. Nós temos que qualificar essa mão de obra. Ou seja, é um mercado que tem vagas de trabalho, como vários outros também, que exigem uma qualificação, né? Mas está aí disponível para quem se interessar, para quem tenha disposição, né? E como você disse, valorizando acima de tudo esses profissionais, né? Exatamente, Éder. Em todas as áreas são assim. Todo mundo passa por dificuldade, né? Às vezes as pessoas chegam lá e comentam assim, pois é, Ernesto, mas é uma coisa, todo mundo é assim. Eu falo assim, mas não pode pensar assim. Você tem que fazer a diferença, porque nós estamos desse lado para resolver esses problemas. Então eu não posso ficar assim, mas é assim, e se conformar com aquilo. Então a gente precisa formar esse pessoal, de qualquer maneira. É muito lento, é calmo, é um processo que não depende só de você, a pessoa tem que querer, mas em a pessoa querendo, Éder, a gente está disponível, a gente tem qualificação técnica para disponibilizar para esse profissional, né? Talvez um bom profissional ele teria que ir para fora, gastar e tal. Não, a gente está dando a oportunidade, a gente vai te ajudar, né? Mas cabe muito também, né, do indivíduo, né? Então, às vezes a gente fica querendo fazer, mas depende da outra pessoa, né? De querer. Mas é importante, Éder, nós termos o setor ter isso como muito claro. Valorizar o profissional, acho que tudo passa por valorização, porque eles têm que ganhar, e eu falo assim, é um serviço que tem que, porque é um serviço de serviço mesmo, né? Tem que ser valorizado e você tem que remunerar a altura. Então, o setor tem que começar a abrir a cabeça e falar assim, não, a gente precisa desse profissional qualificado. O que nós vamos fazer para isso? Para atrair, né? Para atrair. Importante essa informação, até para quem nos acompanha e que queira daqui a pouco entrar nessa área, né? Os estabelecimentos estão
à disposição de quem quer aprender, quem quer aí estar buscando oportunidade. Ernesto, nós estamos chegando já aqui ao limite do nosso tempo. Conversamos sobre muita coisa legal, que daria um programa só sobre isso, né? E eu quero te agradecer mais uma vez por ter vindo, por estar conosco aqui, trazendo essa sua contribuição, essa sua história, que eu acredito que acaba sendo também uma inspiração para muita gente, né? E que os nossos amigos possam conhecer um pouquinho mais de quem constrói Joaçaba, quem constrói a nossa região, e a ideia é essa, propagar boas ideias, boas histórias também. Então, obrigado pela sua presença, sucesso para você lá sempre, né? E que em breve a gente possa estar aqui conversando de novo, as portas estão abertas. Será um prazer, Éder, muito obrigado pelo convite. É gostoso estar falando sobre Joaçaba e sobre esses empreendimentos, né, que são feitos em Joaçaba por pessoal daqui, sabe? Eu me sinto muito orgulhoso de estar na minha cidade, estar fazendo o que eu estou fazendo para a minha comunidade. Talvez seja o grande legado que eu vou deixar, né, para os meus filhos, para a comunidade, essa maneira de pensar sobre o que você deixa de legado, né? E eu acho muito legal isso, Éder. O teu trabalho também está sendo muito legal, né, por estar trazendo essas pessoas aqui, divulgando as pessoas que trabalham nos bastidores, às vezes, né, basicamente nos bastidores, e convidar toda a comunidade de Joaçaba para visitarem o Craft. Está um lugar muito bonito, e erguer um brinde à vida, né? Eu sempre acabo as minhas falas erguendo um brinde, que seja com água, mas um brinde à vida, né? O Ernesto até me trouxe ali um presente, né? Eu acabei não trazendo aqui à mesa, mas agradecer, né, pelo presente, pela lembrança, né? Porque, de fato, o Ernesto, quando a gente fala com ele, nos remete ao vinho, né? Ao bom vinho. Aos bons vinhos. Obrigado, Éder. Muito obrigado. Obrigado, agradeço mesmo. Bom, gente, essa foi a nossa conversa com o Ernesto Berzag, que você acompanha nas plataformas. Se você, de repente, quiser ouvir ela novamente no Spotify, está à disposição. Quero agradecer imensamente aqui os nossos apoiadores. Hoje a gente estreou aqui a clínica Espaço Dente, dos doutores Alexander Littich e doutora Ana Maria Elísio Littich, nossos parceiros a partir de agora nesta temporada do Podcast Show. Para mais informações sobre a Espaço Dente, www.espasodente.com.br e no Instagram, @espasodente, tá bom? E a gente deixa aí na descrição também todos os detalhes. Laboratório Dalla Rosa, nosso parceiro também, com as suas unidades em Catanduvas, em Três Itilhas e em Água Doce, com serviços de qualidade, comprometida com você, os melhores processos no Laboratório Dalla Rosa. E também a Novanet, internet para toda a região, a Novanet que é referência e que atende você também agora com o serviço de telefonia. Leve o seu número, faça a portabilidade do seu telefone fixo com a Novanet. Gente, muito obrigado mais uma vez por nos acompanharem no YouTube, no Facebook e no Spotify, e até o nosso próximo programa.